Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma edição do G Mais Esportes. Sou Leonardo Sandri e o convidado é o mestre da revista Placar, Luiz Felipe Castro. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Prazer enorme estar aqui para falar especialmente da Placar, né? Que é o que mais importa, mas também um pouquinho da minha história. Obrigado pelo convite. A revista Placar é a maior revista, né, de esporte, com muitas capas icônicas, 55 anos da Placar, né? Então, queria começar um pouco você se apresentando, contar um pouco da sua trajetória. Legal. Bom, eu sou Luiz Felipe Castro, tenho 36 anos, jornalista formado no Mackenzie. Trabalhei a maior parte da minha carreira com jornalismo esportivo, mas passei um bom período na revista Veja, passei 8 anos na revista Veja, onde passei por várias editorias, né? Quando eu saí, eu estava na editoria de geral, fazendo de tudo um pouco. Trabalhei também no R7, onde também passei por várias editorias, entretenimento, vídeos e tal. E estou na Placar há 5 anos, né? Na verdade, eu passei 3 anos fazendo Veja e Placar, quando ainda estava na editora Abril. E depois, quando a Placar foi comprada, eu fui junto para a Placar, acabei saindo da Veja, que foi uma escolha ali um pouco complicada na época, assim, eu tinha muitas coisas a considerar, mas foi um grande acerto, assim, porque a Placar, além de ser um ótimo lugar para trabalhar, tem todo um apego sentimental, né? Eu tenho um senso de mais gosta. E trabalhar com o que eu gosto, tem um senso de pertencimento muito grande, assim. E aí você é o redator-chefe lá. Hoje eu sou redator-chefe, comecei como repórter, passei a editor e aí mais recentemente como redator-chefe, que é uma grande honra, assim, para mim, porque, como eu falei, tenho 36 anos, então eu peguei muito ali da Placar nos anos 90, era uma referência muito grande, né? E estamos lá fazendo um trabalho hoje legal. Muita gente pergunta, né? A Placar ainda tem edição impressa, sim, nunca deixou de ter. Faz 55 anos, né? A revista mais longeva de esporte da América Latina, né? Depois que o El Gráfico fechou da Argentina. Então, a gente está nesse processo agora bem interessante, assim, de digitalização da marca. Em breve a gente vai lançar a revista digital e estamos crescendo bastante nas redes sociais, principalmente no YouTube, TikTok, enfim. Uma nova fase da marca, mas ainda com o impresso, que é muito importante e é a parte que eu toco mais, assim, impresso e site. Suas maiores responsabilidades, é mais voltado para a revista mesmo? Revista e site, então, mas mais revista ultimamente, assim, eu tô aqui do lado do guia do Brasileirão, que dá um trabalho tremendo. Por sorte, eu tenho o Rodolfo Rodrigues, que é um jornalista que já está há 30 anos na Placar, que é um cara especializado em dados, em as fichas. Eu até brinco que o Rodolfo é o único cara que gosta de fazer guia, porque dá um trabalho imenso, assim. Mas eu cuido então mais do impresso e também um pouco do site, mas faço vídeo também, assim, todo mundo lá faz de tudo um pouco. E aí 55 anos da Placar, que você mesmo falou agora que é um começo, de certa forma, da digitalização, né? Você acha que talvez a Placar ela tenha demorado um pouco mais que os outros portais para chegar no digital? Porque ela é ainda hoje a maior revista. Sim. Talvez se ela tivesse começado antes a investir mais no Instagram, ela poderia ser uma marca digital maior do que hoje? Com certeza, isso foi sem dúvida um erro, assim. Na verdade, a Placar ela teve uma visão, assim, eu falo isso como consumidor na época. Eu me lembro que a Placar sempre teve um site, assim, se você pega a revista, eu gosto muito de olhar o acervo, eu trabalho muito com o acervo da Placar. Então você pega assim, as revistas da década de 90 já tinham ali www.placar.com.br, que é nosso site até hoje. E eles já trabalhavam bem com o site. Essa integração entre revista e site já existia muito bem. O que eu acho que demorou, de fato, foi um erro ali cometido num período, foi de demorar a se ligar mais nas redes sociais, YouTube e outras formas e a revista digital mesmo. Então, esse de fato foi, acho que, óbvio, não foi só a Placar, né? Muitos veículos de mídia impressa tiveram esse mesmo pecado, digamos assim. Mas a gente está trabalhando para corrigir isso e tem sido interessante. Assim, e trabalhando muito bem, né? O Sormani, cada dia novo, ele solta uma pérola a mais. O Sormani e o Facincani estão em grande fase, né? A gente tem agora um programa no Rio de Janeiro também, um programa de debate, que é o Placar Aberto. Então tem o Opinião Placar, que é de segunda a sexta aqui em São Paulo. Começa às 11h30.
E o programa no Rio agora, que é a partir das 6 horas da tarde também, que tá bem legal, com o José Ilan, o Pedrosa, uma turma boa, Paparazzo Rubro-Negro, a Raíssa Simplício. É um time muito bom também que a gente estava fazendo no Rio, que também era uma coisa que a gente precisava corrigir de certa forma, que era ter uma presença maior no Rio de Janeiro, uma presença maior nacional de maneira geral. Acho que a Placar tem essa essência, né, de ser uma revista nacional, de sempre... Algumas das coisas que eu me orgulho recentemente também foi de ter aberto mais espaço. Por exemplo, a gente fez uma capa com o Vojvoda, né, técnico do Fortaleza. A gente foi até lá, foi muito legal ter uma capa do Fortaleza, capa do Atlético Mineiro, capa do Grêmio. Então, assim, retomar um pouco esse espírito nacional da Placar e tirar um pouco essa pecha de é uma coisa, uma revista paulista. Não, a Placar é uma revista nacional e a gente tenta retomar isso o máximo possível. E também é uma revista que nunca teve medo de se meter em polêmica, né? Eu até separei com o Fabio uma do Alexandre Pato. Só pesquisando por cima tem umas 3, 4 falando Te Cuida Ronaldo. Sim. Aí vocês estão vendo aí na tela, Pato vai voar no Corinthians, que acabou não engrenando. Essa viralizou até recentemente, essa do Pato, no Dia da Mentira. Que aí falaram manchetes que acabaram não se concretizando. Sim. Aí tem a do Ronaldo, né? Ele vale quanto pesa, fazendo a brincadeira. Te Cuida Messi. Essa foi perto do Mundial, né? Foi antes do Mundial de Clubes, do Barcelona. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um cuidado, um carinho muito grande com o acervo da Placar, e a gente tem um blog que chama TBT Placar. Então toda quinta-feira a gente recupera uma matéria antiga ou matérias antigas do acervo, e o Alexandre Pato de fato foi uma grande obsessão por um momento, assim, eu acho que justificável, né? Sim, quando ele surge no Inter, foi o fim da era Ronaldo, então o Brasil procurava um novo camisa 9 e ele pintou muito bem, de fato. Ele não estava, acho que na Liberta, né? Acho que ele chega pro Mundial do Inter, que ele de 2006, isso, E aí isso ele tinha 17, 18 anos e de fato o Pato era um fenômeno mesmo, assim. Eu acho que era algo parecido com o que a gente tem hoje com o Hendrick, por exemplo, com o Estevão. E é normal que algumas apostas não deem certo, né? Eu acho que a Placar acertou em muitas apostas, outras nem tanto. Talvez os jornalistas da época também se entusiasmaram demais. Outros eu acho que simplesmente o jogador mesmo, que acaba em lesões, né? O retorno do Pato no Corinthians, ele cura justamente o problema crônico de lesão do Pato, né? O Pato, parece que o DM do Corinthians faz um milagre, que ele não se machuca. Ele chega à seleção. Aquela passagem dele, assim, eu tenho pra mim também que o Tite errou um pouco naquela época, porque o Tite tinha muita gratidão pelos campeões do ano anterior, campeões mundiais. Eu acho que ele demorou um pouco a colocar mais o Pato no time, ele tinha uma gratidão eterna com o Emerson Sheik, né? Enfim, eu acho que o Pato poderia ter jogado mais no Corinthians, mas de qualquer forma eu sempre digo que a contratação dele foi ruim para o Corinthians porque ele não jogou, não entregou, mas foi uma contratação que trouxe o Jadson, que é um ídolo eterno do Corinthians, né? Foi uma troca que acabou sendo boa pro São Paulo. Para os dois, né? Então, assim, eu nem acho que foi tão ruim, apesar de ter pagado uma grana altíssima, mas só o efeito Jadson eu acho que já pagou essa contratação. Você acha que talvez a parte... Porque o Tite, ele gostava muito do jogador, além disso, além de, claro, entregar técnicas, ele sempre prezou muito pela disciplina. E o Pato, tem muita gente que fala que o Pato ele não tem aquela cara do Corinthians que vai dar carrinho. Ele é um jogador mais sofisticado. Eu acho que isso poderia ter sido considerado na época da contratação dele. Assim. Ninguém poderia esperar algo diferente dele nesse sentido. E quando tem a troca, o Jadson ele não estava mal no São Paulo. Diferente do Pato, que depois daquele pênalti... Aquele pênalti, como que foi a sua reação daquele pênalti? Tem uma história boa dessa... Pô, você nem sabe dessa história, você tocou num ponto que eu até brinco que esse foi o dia que eu rasguei o diploma, assim, porque eu trabalhava na R7 na época e, bom, eu torço pro Corinthians, assim, né, e óbvio que na medida do possível isso não atrapalha de forma alguma o meu trabalho, mas nesse dia eu tava no começo de carreira, 2013, né, no R7, estava fazendo o relato desse jogo, tava só eu e o André Avelar, que trabalha comigo na Placar hoje, e só tava nós dois assistindo na televisão, assim, e quando ele fez aquilo, assim, o Avelar diz, né, eu não lembro, ele fala que eu dei um tapa na mesa, assim, que realmente, assim, é o tipo de lance que tira o torcedor do sério, mas aí depois me recompus, terminei o relato e beleza e tal.
Mas é o tipo de situação que o torcedor, de fato, se irrita. E eu acho que isso mostra o que era o Pato, o problema do Pato, de fato. Ele era um cara muito desconectado da realidade, né? E até hoje ele não reconhece era que o foi um Dida, erro. goleiro. Ele disse que ele treinou daquele jeito, que ele conhecia o Dida igual o Dante conhecia os alemães no 7-1. Eu acho que... E é uma falta de respeito até com o próprio Dida. Porque se o Dida cai e ele faz... O Dida era uma colega dele, o cara que recebeu ele bem no Milan. Então, assim, até isso eu acho que o Pato era um cara... Se ele bate forte, o Dida pega, ninguém ia reclamar. Acontece. E era uma Copa do Brasil, um campeonato super importante, num momento importante para ele. Então eu acho que ali acabou de fato sendo um erro imperdoável, né? Não tinha clima para ele continuar no Corinthians. Como eu disse, antes disso ele chegou à seleção brasileira. Acho que tem um jogo contra o Flamengo que ele faz 2 ou 3 gols. Não, ele era um grande jogador. Voltou, mas... Porque de fato ele teve problemas físicos, né? Que limitaram muito, assim como o Ganso, né? São dois caras que tecnicamente você não discute, mas as lesões atrapalharam e acho que a mentalidade muito também, né? Eu acho que, enfim, foi uma pena mesmo, mas eu não acho que aquelas capas, elas poderiam estar um pouco exaltadas demais. Todas justificadas. Eu acho que naquele momento, né, a gente precisa sempre colocar as coisas em contexto, né? Eu gosto muito de olhar o acervo justamente para isso, para entender. Tem coisas que na época faziam sentido. Você olha depois, o remédio do tempo muda muito a nossa percepção. Uma né? muito legal, que é uma mais tática, que é comparando o Rogério Ceni com o Marcos, né? Sim. Aí tem até quem apareceu no placar primeiro como dos argumentos. Então o placar também, ela sempre... Não é uma brincadeira, ela sempre justifica, ela coloca os dados, ela... O que a Placar faz muito é ouvir também os especialistas, né? Então essa capa, eu acho que é 2008, por aí, que é Rogério e Marcos. Para quem não se lembra ou não sabe, tem também no nosso blog no TBT Placar. Ela fez uma eleição de quem era o maior, né? E aí ouviu torcedores de vários times, jornalistas especializados e tal. E a gente tem ainda essa marca até hoje, né? Assim, tá na mesa aí a edição Meu Time dos Sonhos, que é uma das mais icônicas da Placar, uma edição que a gente refez esse ano. A gente já tinha muita vontade de fazer isso há bastante tempo. A Placar, essa acho que é a quarta edição, então começou na década de 80. É uma eleição com jornalistas dos 12, né, os chamados 12 grandes times do Brasil, dos jogadores e técnicos mais importantes da história. Então, aqui, ó, Rogério Ceni, Edmundo, Thiago Silva, Edmundo, Renato Gaúcho. Até essa capa deu uma certa polêmica, assim, principalmente com a torcida do Flamengo, né? Ficou um pouco chateado. Por que não tá o Zico aí e tal? A gente quis mesclar um pouco as épocas, né? Então você vai ver que tem jogadores desde os anos 60 ali com Garrincha e tal, até o Abel Ferreira, por exemplo, atual, o Gabigol, que é uma novidade. O time do Flamengo teve poucas mudanças em relação ao time de 2006. Uma das mudanças foi o Gabigol, então a gente quis destacar, fora, claro, personagens que chamam a atenção. Thiago Silva, que retornou agora. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, assim, a desapegar um pouco, porque as reclamações, elas vão sempre existir. Qualquer cara que eu botasse aí, ia ter o outro dizendo, mas faltou fulano, e a gente tem que abstrair um pouco, né? Poucas unanimidades, né? Tipo, acho que o Rogério Ceni é uma, o Pelé, obviamente, é uma. Cara, o Pelé não foi unanimidade no Santos, por incrível que pareça, o Sormani fica muito bravo com essa história, mas o Pita, que é um ex-jogador do Santos, ele colocou o Pelé como o concurso e se escalou no time no lugar do Pelé. O Sormani tá bem bravo com ele por causa disso. Então, mas teve de fato poucos jogadores. Acho que o Falcão foi um deles, o Tostão. O Garrincha também não foi. O Sérgio Maurício, narrador da Band, também não votou no Garrincha. Mesmo ele levando o nome da torcida do sócio-torcedor, né? Pois é, estranho, mas enfim, a democracia, a gente ouviu 22 especialistas de cada clube, né? E entre jornalistas, torcedores, ex-jogadores, músicos, personalidades famosas. O Supla, por exemplo, votou num Santos que é um absurdo, não tem zagueiro, assim, é um Santos com goleiro. Quem marca é o adversário. Quem marca, ele falou, esse time é meu, eu escalo como eu quiser. Tá bom. E qual foi tem uma unanimidade entre eles? Um cara que foi votado por todos? Cara, acho que, deixa eu ver aqui, eu não vou lembrar de cabeça todos. Foram acho que 9. A gente escreveu em algum lugar. Eu não vou lembrar aqui agora, mas assim, bem. O Tostão com certeza, o Zico no Flamengo, que eu me lembro. O Rogério Ceni acho que não foi, acho que teve um voto no Zete. Acho que o Ronaldinho Gaúcho no Atlético também teve todos os 22 votos. Eram 8 ou 9, eu não vou me lembrar agora. Mas, se o Hulk, enfim, o time dos sonhos está nas bancas talvez também. Se o Hulk ganhasse a Libertadores... O Hulk ganhou, o Hulk também foi unanimidade. O Hulk também. Hulk e Reinaldo, acho que o Atlético teve 3 unanimidades, eu acho que foi isso. Mas aí, entre Marcos e Rogério, o seu voto iria para quem? Eu acho que o Rogério é um goleiro maior na história do
do futebol, assim, por mais que o Marcos seja campeão do mundo. mundo, isso obviamente pesa muito. Mas, Tem a assim, história que ele foi o titular porque ele já tinha trabalhado com o Felipão, É, né? isso Então, é normal. naturalmente, Seleção é isso, cara. Assim, eu Assim não acho que como tá errado. O Filipão vai colocar a o cara família escolar, quem né? ele tem confiança, enfim. Júlio César, em 2014, foi assim. Ele confiava, É. ele jogava no Toronto, Sim. que Não, eu acho e que não estava nem na elite da seleção MLS é na isso, época. cara. Assim, as pessoas também têm que entender que... eu até tava esses dias, um tweet meu... Eu nem uso tanto o X, né, o Twitter, mas um tweet meu viralizou muito que eu tava falando sobre o Romário. Recentemente eu entrevistei o Romário. E o Romário ele tem um ressentimento muito grande por não ter sido convocado para a Copa de 2002, por ter sido cortado em 98, por não ter sido convocado para 2 Olimpíadas. E eu pergunto para ele assim, poxa, será que você também não teve uma... Não foi exatamente a pergunta, foi assim... Hoje ele é político, né? Eu falei, será que não faltou um traquejo político seu nesses momentos? Por que tantos treinadores brigavam com você e tal? E ele continua achando que a culpa é do treinador, né? Eu acho que se o Zagallo, Filipão, Luxemburgo, Parreira, ninguém gostava do cara que jogava muito, eu acho que ele devia ter alguma culpa no cartório, né? E acho que no fundo seleção ele sabe, é isso. né? Ele sabe. Ele sabe, mas o cara não quer mudar, né? Tá com 60 anos e até não muda. aproveitando que você puxou, a entrevista dele com o Rafinha, já aproveitando para pegar o gancho. Uhum. Porque eu vi muita gente criticando o Rafinha, só que, pô, é o Romário na sua frente. O Claro. cara que é infinitamente maior que você, pelo menos na seleção. Se o cara pergunta pra você, porrada neles, o cara que ganhou da Argentina, que já perdeu, que tem história, você vai falar não? Eu acho que, assim, tá O Romário ele muito fez de claro que propósito pra viralizar, ele pensou nele, ele não pensou no Rafinha. Sim, e ele induziu o Rafinha a uma situação que era incômoda. Eu acho que o Rafinha poderia ter saído um pouco mais pela tangente, principalmente se tratando de um Brasil e Argentina em que o Brasil claramente não era favorito. Eu acho que ele inflamou o jogo de uma maneira que se mostrou equivocada, né? A Argentina, que já era melhor, entrou com esse combustível assim a mais. Mas é isso, mas o Romário é isso, né? O Romário, e o que chama atenção assim, é que o Romário nunca jogou com a Argentina em Buenos Aires. O Romário tem uma derrota para a Argentina no Maracanã. Então, mesmo quando ele jogava, as pessoas têm essa... depois, o Alex me falou isso, o Alex Cabeção, né? Que é um cara extraordinário. Ele falou isso pra mim numa entrevista. Ele falou, cara, depois que você para de jogar, as pessoas só lembram das coisas boas. Então hoje é assim, o Alex, pô, craque, não sei o quê. Mas na época que ele jogava, era o Alex Sotan, existia uma cobrança muito forte. Não corria, não decidia jogo grande. Então assim, e eu sempre falo que a verdade provavelmente vai estar no meio do caminho aí, né? Nem ele era Alex Sotan e nem ele é um gênio que hoje todo mundo, não, injustiçado, não foi pra Copa, não sei o quê. Tem uma pessoa aqui da nossa redação que ela usa muito Ricardinho de parâmetro. Uhum. Tipo, o Ricardinho, entre Ricardinho e De Bruyne, o Ricardinho não devia nada. Também acho que pode cair na mesma... acho que tem um pouco disso. Assim, o Ricardinho foi um grande jogador. Eu até acho que ele é um cara um pouco subestimado. Assim. Mas até dentro dessa discussão sobre seleção. É assim, o Filipão levou o Ricardinho e não levou o Alex. O Alex jogava mais. Eu também acho que o Alex jogava mais. Assim, era um jogador mais decisivo, mas... Assim, é muita prepotência achar que o Filipão não entende de futebol, né? Tipo assim, o cara é um dos maiores... O esquema tático dele... Pra ele, pro grupo dele, às vezes é mais fácil deixar o Ricardinho na reserva do que o Alex. Então ele era um jogador que naquele momento fazia sentido na cabeça dele. Acho que o Alex pega um pouco mais ainda pela identidade do Felipão com o Palmeiras e o Alex também... Mas isso é uma coisa que, assim, às vezes a gente fala, o cara trabalhou com ele, então ele também conhece os defeitos do cara, né? Tipo assim, o cara que trabalhou, sei lá, o Tite trabalhou com o Pato no Corinthians, ele jamais levaria o Pato pra seleção, justamente porque ele trabalhou com o cara no Corinthians, né? Então, assim, certamente o Filipão conhecia defeitos do Alex, ou de personalidade, ou enfim, que ele levou em conta, né? Então, não é porque o cara trabalhou e ganhou o título com ele que você tem que morrer abraçado com ele o resto da vida. Inclusive, eu acho que esse é um erro que alguns treinadores cometem, né? Como eu falei, o Tite tinha uma gratidão pelo Emerson Sheik, que ele escalou o Sheik até... Só não chamou pra seleção porque não dava, porque já jogou pelo Qatar, né? Se bobear. E aí, aproveitando o tema seleção, o Dorival foi bem demitido? Sim, acho que ele foi mal contratado, né? Assim, com todo respeito, o Dorival é um cara super legal, acho, e é um bom técnico, mas a contratação dele foi super sem critério, foi uma coisa ali às pressas. O Edinaldo, né? Se você lembrar, o Edinaldo acabou de voltar do processo de impeachment, ele quis
dá uma ali assinatura, ó, tô de volta, demite o Diniz. São Paulo se reapresenta para a temporada com o Dorival de técnico, ele dá 2 treinos e vai para a seleção. Foi para a seleção, então assim, foi uma coisa muito desastrada, assim, a gestão do Edinaldo é uma coisa pavorosa, né? Assim, ele é muito competente para se manter no cargo, mas para fazer o trabalho que a gente esperaria dele é muito ruim, assim. Então eu tenho até um pouco de pena do Dorival, porque eu acho que ele foi queimado, rifado ali, né, nessa situação, assim. Mas estava muito claro que não ia ser ele o técnico na Copa do Mundo, né? Para mim sempre teve muito claro. E quem deveria ser o técnico? Olha, dentro das opções viáveis, assim, eu acho que o Jorge Jesus é a melhor opção, de fato, porque... Ancelotti é sonhar demais. Eu acho até que pode ser possível agora o Ancelotti, mais do que nos outros anos. Mas, assim, se o Jorge Jesus estiver disposto agora, de fato, a vir antes, fechar esse acordo... Assim, o Edinaldo já passou muita vergonha com o Ancelotti, né? Foram dois anos de não, assim. Eu acho que seria até pouco inteligente da parte dele tentar uma terceira vez, correndo o risco de levar um terceiro não, né? Então, eu acho que tem que ser um estrangeiro nesse momento, de fato. E que se fosse brasileiro, os destaques são quem? O Roger Machado, que está fazendo um ótimo trabalho no Inter, o Felipe Luiz, que começou agora no Flamengo, e o Rogério Ceni. Né? Eu acho que esses são 3 nomes de futuro, acho que são caras que, inclusive, provavelmente estarão no radar para um outro ciclo, mas não é o momento. O Rogério Ceni, eu imagino que ele faria parecido com o que o Muricy fez quando ele foi para a seleção. Ele ia chegar, dar alguma declaração que a CBF não ia gostar e desistir de última hora. Pode ser, ele tem... o Rogério é um cara de personalidade muito forte. Eu acho que ele, de fato... Eu gostaria muito de ver o Rogério treinador da seleção um dia. Acho que, inclusive, ele tem contas pendentes com a seleção, né? Assim, ele é um cara que deveria ter jogado mais pela seleção e até a mesma coisa que eu falei do Romário, eu acho que cabe para ele. Assim, a personalidade dele o prejudicou em vários momentos. Mas seria legal, acho ele um bom técnico, mas não para agora, né? Agora o Brasil precisa de um cara que... Eu acho que o mais importante, a seleção hoje precisa de um cara que não vai ter vergonha de botar o Rodrigo na reserva se for preciso, que não vai, sabe, abaixar a cabeça pro Vinícius Júnior. Pro Neymar é que é o problema. Todo mundo abaixa pro Neymar, né? O Jorge Jesus... Porque eu até vi uma brincadeira, que o Jorge Jesus negou que tem problema com o Neymar. Ele não tem, é o Neymar que teria com ele. Então, mas é que, assim... Você acha que existe mesmo isso do Neymar não estar contente? Se dependesse do Neymar, o Neymar vetar a contratação, você acha que não chega nesse ponto? Eu não sei se ele tem hoje também esse poder todo. Ele tem com os jogadores, né? Mas com o Edinaldo, que é quem contrata, eu não imagino hoje essa força toda. Agora o Neymar, eu sempre falo isso, eu cobri seleção brasileira nos 2 últimos ciclos de Copa, né? Eu fui à Rússia e ao Catar, assim, e a Olimpíada de 2016 também. Então eu cobri muito o Neymar na seleção, né? E uma injustiça que se faz é tratar o Neymar como um garoto problema, digamos, pro grupo. Como se a culpa fosse dele do Brasil não ter Copa nesses últimos anos. Não, fora isso, assim, o talento dele não se discute, né? Acho que é maluco quem o Luca minimiza. Bop, que foi na Placar também, que veio aqui, ele chegou a falar, o Neymar de muleta... Não, o Neymar joga demais, isso é indiscutível. O Neymar, eu falo, ele não tem má fase, né? O Neymar ou tá machucado ou ele tá jogando bem. Mas de grupo ele é muito bom, os jogadores gostam muito dele, os treinadores, todos praticamente com quem ele trabalhou, sabe? Ele teve um probleminha ali com o Luiz Henrique que foi resolvido, então acho que o Jorge Jesus é o único caso, mas não foi um caso de trabalho no vestiário, foi uma declaração do Jorge Jesus e uma escolha dele que se mostrou acertada, né? O Neymar não tá bem fisicamente. O Neymar não tá pronto. O tweet do Bruno Formiga que viralizou. O Bruno Formiga é muito bom, adoro o Formiga, mas acho que ele também se precipitou um pouco. Acho que o maior problema do Formiga foi, acho que ontem, teve uma pessoa que zoou e falou, mas ele jogou, ele não deu o braço a torcer. É isso, né? Às vezes o cara fica com a convicção, mas assim... Inclusive, Bruno Formiga, queremos você aqui. Não, ele é ótimo, o Formiga é um dos melhores, eu acho ele muito bom. Mas nesse caso, assim, eu entendo, claro que a volta do Neymar, é um acontecimento, ele tá aqui na capa, em destaque da Placar. Para nós é maravilhoso ter o Neymar no futebol brasileiro. Mas, por exemplo, eu fui no jogo contra o Corinthians aqui em Itaquera e fiquei olhando muito ele, né? Você fica observando o cara sem a bola e tal. E assim, óbvio que ele é um gênio da bola, então ele vai ter os lampejos, ele vai achar um passe diferente. O chapéu no gol. O chapéu, mas assim, ele foi desarmado várias vezes no jogo. Inclusive um lance que gera gol. O Mateuzinho tira a bola dele com seus pedaços de papel. Eu achei que a convocação dele para os jogos contra a Colômbia e a Argentina foram, assim, um absurdo. Não tem como. O cara que acabou de voltar, tá jogando, fez um gol olímpico, fez não sei o quê. Assim, olha como foi o jogo Brasil e Argentina, o ritmo que a Argentina impôs. Cara, ou ele ia se estourar, ou ele ia não jogar nada, provavelmente. Você não acha que talvez não tava pronto. O aspecto de liderança dele pudesse, pelo menos...
impedir que o Brasil tomasse 4 gols. Claro que você ia perder de qualquer jeito, mas talvez uma humilhação menor. Cara, eu acho que o Neymar, ele... De novo, eu vou até medir aqui um pouco as palavras, porque eu acho que muitas vezes ele é injustiçado, assim... Mas eu acho que ele é uma liderança nociva e não por culpa dele. É isso que eu quero tentar explicar, assim. Eu acho que os jogadores ali admiram tanto ele que isso acaba se tornando ruim. Eu me incomodo demais de ver o Rodrigo, por exemplo. Ah, não, porque o Neymar vai voltar. O Neymar, a camisa é dele, o lugar é dele. Dá vontade de falar assim, então tá bom, Rodrigo, você que vai sair pra ele entrar? Porque todo mundo quer que ele volte, mas ninguém vai querer sair, né? E tipo assim, por que não assume essa responsabilidade? A 10 é minha. Pô, se o Neymar estiver bem, beleza. O Neymar é nosso ídolo, mas fica uma coisa tão, assim, subserviente Enquanto ao eu Neymar. puder disputar com o Neymar, eu disputo. Ninguém fala isso. Eles falam... Mas assim, é uma coisa tão como se ele fosse dono do time. Aí, o Messi e tal. Pô, o Messi é Aí outra atrai história, um hate entendeu? que ele não merece. Que ele nem merece. Eu acho que ele nem merece esse hate. Perfeito. E, de fato, assim, o Neymar, cara... o Neymar não ganhou Copa. Pô, ele Mas, deu assim, azar, ele machucou e ele não tirando- tinha parceiros à altura. Após a época Pelé, né, de 70 e tal, ele tá no top 3 ou não? Ele, Ronaldo Fenômeno e Eu Romário, acho pra que você tem não? discussão, assim... Tem o Ronaldinho Uma na das, frente, o capas mais, Rivaldo. uma das capas mais polêmicas da Placar é justamente isso, né? Uma capa de 2019, que ele completou 10 anos de carreira. E eu não estava na época, né? Eu entrei no ano seguinte, mas o Rodolfo, a turma que estava lá, bancou como o maior jogador pós-Pelé. E foi super mal interpretada por algumas pessoas, mas assim, tava claro, Questão de a tese técnica. era questão técnica, né? Então, óbvio que o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, esses caras têm Copa do Mundo, tem bola de ouro, então se você for medir por essa régua, ele de fato fica muito atrás. Mas eu acho que de talento mesmo, nato, assim, eu acho que dá para conversar, sem dúvida. O Neymar, eu acho ele um jogador superior ao Ronaldinho Gaúcho, mais decisivo e mais constante. Eu acho que a gente esquece... Como eu falei, o Neymar teve muitas lesões, isso é fato. Só que o Neymar, ele tem aí de 2009 para cá, então são 16 anos, né, de carreira, num nível muito alto. O Neymar praticamente não teve uma fase. O Neymar, sabe, então... E tem uma carreira muito relevante. O cara é campeão da Libertadores, campeão da Champions, campeão olímpico, que todos esses caras não conseguiram. O Ele Romário faz tentou, a o escolha Ronaldo ruim na tentou. época do PSG, né? Ele faz muitas escolhas ruins, ele se atrapalha demais, mas se você falar tecnicamente, eu acho que ele tá no nível do Zico, que é um gênio. É que eu do gosto Romário. muito do Ronaldo. O Ronaldo, eu acho que assim, o Ronaldo não só. O Ronaldo é legal, porque você não fala nem o Ronaldo em forma, porque nem mesmo fora de forma, Sim. com o joelho estourado em 2002, ou no Corinthians, que ele já estava sofrendo com os problemas de peso, ele. É gênio, assim, cara, o gênio é muito legal. Eu sempre falo isso, assim, pô, cobrir Copa do Mundo e tal. O que eu acho mais legal, assim, é você ver o gênio em ação, sabe? Tipo, como os caras são diferentes, assim. Um jogo que me marcou muito foi a semifinal da Copa de 2022, que eu fiquei, assim, muito de olho. Eu até escrevi um texto sobre isso em Modric e Messi, né? Tipo assim, são dois caras de características muito diferentes, mas extremamente geniais, assim, a forma como o Modric resolvia algumas jogadas e até a forma como ele se doava pro time, sendo o camisa 10, assim. E é isso, o Ronaldo era gênio, pô. Né? Com 120 quilos, o cara era decisivo. Então, e o Neymar tá nessa prateleira, eu acho, assim. Eu não acho que ele é o maior pós-Pelé, porque justamente, assim, o fato de não ter Copa do Mundo, o fato de muitas Teve até um escolhas debate, erradas. né, que ele no lugar do Rivaldo, ele também teria ganho a Copa. O O Rivaldo... Rivaldo também ele foi muito infeliz, porque o Rivaldo talvez tenha sido o segundo melhor jogador daquela Copa, né, atrás do Ronaldo. Se ele fala Mas eu ainda o entendi. Ronaldinho, ou que foi mais coadjuvante, ou se ele fala, sei lá, o Edilson, que foi reserva. Eu acho que ele jogaria em 2002, o Neymar. Qualquer Neymar, assim, tipo, vai dos 20 anos pra cima. Você pensa assim, em 2014, o Neymar tinha 22 anos e já era o craque do futebol brasileiro, Joga do mundo, muito e bem jogou na Copa muito a até a Copa. lesão. Ele quebraram a costela dele. Então, assim, ele deu azar na Copa do Mundo, ele errou também, acho que na preparação. O Neymar muitas vezes não se protegeu das lesões, então ele forçava situações em que ele ia tomar uma butinada sem necessidade. Eu acho que isso foi uma coisa que ele não amadureceu, né? O Acho Messi que não até faz isso. Uma crítica injusta ao que a gente está falando, outra crítica injusta ao Neymar foi da Copa de 2022, que muito se falou, eu acho que se falou mais dele não ter batido o pênalti, que o Tite teria deixado ele pro quinto, que é um grande erro do Tite também, o craque tem que bater a primeira. Mas pouco se fala do gol que foi ele. Ele resolveu o jogo pro Brasil. A Sim. defesa que não se Não, um gol, pô, aquele gol Um foi uma golaço. catarse, assim, né? Foi demais, assim. Era o gol que podia calar a boca dos críticos. E aí...
Esse jogo me dói demais, assim. Eu me lembro que eu escrevi no dia seguinte, assim, um texto que eu acho que ele tá envelhecendo bem, assim. O fato de eu olhar muito o acervo da Placar, ele me dá essa noção de, tipo, tentar olhar a relevância dos fatos enquanto eles estão acontecendo, já visando o futuro, assim, sabe? Então, tipo, eu escrevi que eu achava que essa derrota para a Croácia ela teria um efeito semelhante à derrota para a Itália em 82, no sentido da dor, sabe? Não foi tão injusta, talvez, quanto a da Itália, que também não sei se foi tão injusta, mas, assim, pô, você vê, já se passaram aí 3 anos. Quantas vezes no seu feed não aparece o gol da Croácia, as pessoas remoendo os erros e esse gol do Neymar? Tem um grande erro de análise no gol da Croácia que muita gente culpa o Fred. Eu acho que ele é o menos culpado. O maior erro do lance de quem tá com a bola é do Pedro. Sim, então eu concordo. Porque se é o Gabigol naquele lugar... Não que eu acho que o Gabigol teria que ser colocado no lugar do Pedro. Eu acho que a convocação do Pedro foi justo. O Gabigol, ele ia inventar um tapa na cara, ele ia sair rolando, ele ia prender a bola. O Pedro, ele pega a bola, parece que ele tava pegando fogo. Cara, porque eu acho ele dá que um bicão e o Fred ele vai fazer o quê? Ele vai ter que correr atrás da bola. Concordo com... E o Casemiro também que não faz a falta. Concordo com a sua análise. Eu acho que o maior erro do Tite na convocação, além do Daniel Alves, né, que ele não teve coragem de colocar nesse jogo. Aí ele inverte o Danilo e toma gol porque o Danilo foi invertido de lateral. O Militão, que era o melhor em campo, se machucou. Ele não teve coragem de botar o Daniel Alves, isso é muito claro. Assim como o Dunga não teve coragem de botar o Grafite em 2010. Né? Mas o maior erro do Tite para mim foi não ter levado o Firmino. O Firmino era um jogador que naquela situação ele ia proteger a bola, era só virar o jogo. Né? E o Pedro não tem essa característica mesmo. Então, acho que foi uma sucessão de erros. E futebol é isso mesmo. Assim, às vezes eu paro e penso, pô, era o nosso destino mesmo. E não adianta ficar também buscando, mas assim, é o Casemiro que podia ter feito a falta, é o Alexandre que cruza o campo todo errado, é o desvio do Marquinhos, mas assim, eu acho que recai muito ao Fred e ao Alisson, que pra mim são os menos culpados. Sim. A bola desviou, assim, acho que não tem... O que mais me irrita é o jogo seguinte da Croácia, é que ela joga totalmente oposto do que jogou contra o Brasil. A Argentina, acho que ela seria campeã de qualquer coisa que se existe os deuses do futebol, aquela Copa tava pro Messi, mas a Croácia jogar pra cima contra a Argentina, se ela joga aqui de jeito contra o Brasil tinha goleado a Croácia. Cara, eu acho que foi muito legal, claro, assim, pensando do ponto de vista do Messi ele ter ganhado, mas eu acho que o Brasil não perderia o jogo para a Argentina. Eu acho, inclusive, que tem uma declaração de quem que foi? Foi do Papo Gomes, né? Que ele disse que quando eles viram que o Brasil perdeu para a Croácia, eles iam jogar o jogo seguinte com a Holanda. E ali aquilo já deu uma força imensa para eles, porque eles falaram, pô, é o nosso momento, entendeu? Eu acho que a Argentina tinha uma coisa que eles já sabiam que eles tinham ganhado a Copa América já muito numa sorte ali, sabe? Porque o Brasil mandou naquele jogo, eles quebraram o Neymar no meio e tal. O Neymar joga muito aqui. Acho que é o melhor jogo do Neymar pela seleção talvez tenha sido esse. E eu acho que numa semifinal América... o Brasil ganharia. Assim, óbvio, ninguém nunca vai saber. Outro azar do Neymar é que a Copa América que o Brasil ganha foi justamente que ele não joga. Que ele não joga, então. Essas coisas pesam contra o Neymar numa discussão sobre maior, melhor, mas etc. A atuação do Messi, só para fechar o assunto da Copa, a atuação do Messi, uma das 3 maiores atuações individuais de Copa. Em Copa do Mundo, tem o Romário, tem o Garrincha, tem o Maradona. É difícil, assim. Eu acho que de fato ele jogou muito, assim. Tem muita gente que fala de pênalti, mas pô, não tem. Não, cara. O Messi, você via o Messi, ele andava em campo, quando a bola chegava, ele resolvia o jogo sozinho. Cara, o gol do Di Maria na final, né? Que é um belo gol. Assim, aquele gol é do Messi. Ele recebe uma bola pressionada, ele dá 2 toques assim, milésimos de segundo e clareou a jogada inteira. Então acho que isso é Messi, assim. Se tinha um debate inteiro e Cristiano jogador de gênio também. Primeiríssima prateleira, mas ali acho que o debate outro nível, assim. Outra capa também polêmica da Placar, assim, lá em 2012, uma matéria do Jean Oddi, era ele projetando que o Messi iria se aproximar do Pelé. E na época aquilo foi uma heresia e tal, né? E apesar de eu ser muito pelezista, assim, eu tenho uma adoração pela história do Pelé, eu acho de fato o maior de todos. Mas eu acho que o Messi chegou nessa discussão, assim. Eu acho que a gente ficar também negando que o Messi está nesse debate sabe, é negacionismo, assim. Você vai para outros países e eu acho que ele tem argumentos técnicos e de estatísticas e tal para entrar nesse debate. O Messi é genial, o Messi é absurdo. O Mbappé, ele fala na final da Copa, pô, a França ganharia em qualquer situação, desde que não tivesse o Messi. Contra o Messi não tem o que fazer. E assim, cara, mesmo que ele não ganhasse a Copa, eu acho que óbvio que isso ia pesar muito no discurso, mas do que ele joga de bola há tanto tempo, cara, é sem dúvida um dos 2 maiores da história. Eu ainda coloco o Pelé porque eu acho que o fato dele ter feito o primeiro
pesa também. Tudo assim. que alguém faz hoje, o Pelé fez antes. O Pelé fez antes e fez brilhantemente e tudo mais. Mas assim, o Messi está nessa discussão, é inegável. E aí, puxando da seleção, teve um programa da Placar que viralizou recentemente com o Sormani. Bom, ele compara um zagueiro a um hipopótamo, ele acaba com a Premier League. Como que isso é visto pela Placar? Vocês ficam com alguma preocupação dele soltar alguma coisa e falar, calma? Não. E você concorda com a afirmação dele que a Premier League, o futebol europeu, ele deve ser menos valorizado do que é hoje? Eu concordo em partes. O Sormani é um companheiro querido, um cara muito legal. Assim, eu já participei algumas vezes do Opinião Placar e a gente discorda muito, principalmente nesse tipo de discussão. Ele fica brincando que eu sou Enzo. Eu falo que eu fico até lisonjeado dele me chamar de Enzo, porque eu não sou tão menino. Ele fala que eu fico defendendo e tal. Assim, o De Bruyne, por exemplo, que é um jogador que ele pega muito no pé. Eu acho o De Bruyne um craque. Assim. Ele falou que jogaria no Goiás. Mas assim, o programa chama Opinião Placar e eles são pagos para dar opinião, então não tem problema nenhum. Assim, eu acho que é legal isso, de fato, esse tipo de opinião e tem muita aderência, muita gente concorda com ele, né? Eu acho o seguinte, nessa última convocação, acho que ficou escancarado que se dá um peso muito grande à Premier League, que eu acho que não se justifica. Eu acho que o João Pedro não pode jogar na frente do Endrick. Por mais que ele esteja fazendo um grande campeonato pelo Brighton e seja um bom jogador, mas assim, acho que tem uma diferença muito grande entre os dois. O próprio Joelinton, André, João Gomes, acho que são muitos jogadores que são bons, mas, por exemplo, eu preferia ver o Andrei Santos, que foi revelado pelo Vasco, está jogando na França, um jogador mais jovem, acho mais talentoso. Eu acho que, ele está jogando no Estrasburgo, né, que ele joga. Acho que é. Cara, e daí, sabe? Daqui a pouco ele vai ser vendido para um maior, sabe? Você pode ele pensar um pouco mais. O Chelsea já sinalizou que vai querê-lo de volta. Então, assim. E aí você. E aí no Brasileirão, acho que o único titular é o Gerson. Sim. Que é o titular da seleção. Eu acho assim, eu discordo do Sormani quando ele detona a Premier League, assim, óbvio que é o melhor campeonato do mundo. Eu acho que um cara que triunfa lá é porque tem capacidade. Mas tem que avaliar individualmente. Mas eu acho que tem que balancear. Também não pode ser assim, então, jogou na Premier League, tem que ir e tal. E eu acho que tem outro fator que a gente tem que pensar assim, tem que convocar só do Brasil. Aí você convoca do Brasil, o cara vai ser vendido. Então já não vai estar mais aqui se você for ficar sempre renovando só com quem está no Brasil. Fora que o nível é muito diferente. O Fabrício Bruno, né, que foi convocado, no dia seguinte ele recebe uma proposta. E é assim mesmo. É assim no Brasil, nas outras seleções. Não adianta lutar contra isso. Eu acho que para mim, o grande problema da seleção hoje não é Premier League ou não Premier League. Eu acho que a gente tem fragilidades, principalmente no meio de campo, e é um problema de formação. A gente não forma meias, e contra a Argentina foi um tapa na cara. Você vê Almada, Depou, McAllister, são jogadores que o Brasil não tem, com essa característica de ser um jogador de condução de bola, um cara que chega ao ataque, que arma o time, marca e arma o time. O Brasil não tem. O Brasil tem volantes ou pontas. Aliás, eu citei que o Gerson é o único, né, baseado no time ideal, porque no último time teve o Wesley, que eu acho que foi o menor dos culpados, e tem o Arana, que a atuação do Arana o Arana desastrosa. Assim. Então, essa é uma lacuna que o Brasil precisa resolver. O Brasil não tem lateral esquerdo. O Arana ele não está nem sendo convocado por ele ser o melhor hoje. É porque ele é o melhor. O Arana está em uma fase. O Arana, que eu acho muito bom jogador. Ótimo lateral, mas ele não está em boa fase. A final da Libertadores ele também foi muito ruim. No mesmo estádio, né? Inclusive, por coincidência. E ele não merece ser convocado nesse momento. Mas é isso, não tem opção. E aí aí é meio para agradar. O cara joga no Atlético Mineiro e tal. Não vou levar alguém da Premier League. Entendeu? Então, acho que você não tem que basear nessa. Tinha o Samolino, que tá jogando muito no Atlético de Madrid. Eu acho que assim. E seleção brasileira, o que mais me incomoda hoje, que eu já falei um pouquinho mais cedo, é essa coisa assim. O Rodrigo, por exemplo, é um jogador que não é muito cobrado. E que pode jogar mal, que vai continuar sendo titular, entendeu? Porque por que ele é o Coringa, ele faz por que não o Estevão jogar mais, o Savinho jogar mais? O que impede do Rodrigo levar um gelo, aqui sabe? Que o Martinelli merecia mais espaço também. Martinelli, você tem vários jogadores que eu acho que podem ser testados, assim, e podem receber mais chances como titular. O Martinelli, o Savinho são jogadores que geralmente têm poucos minutos em campo e mostram algo diferente que o Vinícius Júnior ou o Rodrigo não...
Assim, e tem um outro problema que eu acho... Luiz Henrique, por exemplo. Luiz Henrique jogou muito, só porque ele deixou o Botafogo, ele... mas aí foi uma escolha dele também, né? Assim, mas uma coisa que me incomoda demais, e eu já tive a oportunidade de falar isso várias vezes, até lá dentro da CBF, eu não entendo, desde a era Tite, essa coisa de você revelar a escalação antes do jogo. Como é que você vai para um jogo contra a Argentina e fala, meu time é esse? Toma, Scaloni, pode Scaloni, fique 24 horas debruçado sobre a minha escalação. Cara, isso é de uma prepotência, assim. Eu acho que a seleção brasileira ela tinha que jogar, inclusive, retrancada. Por que o Vinícius Júnior joga tanto no Real Madrid? Porque é um time que espera, não retrancado, né? O Real Madrid não joga retrancado, mas é um time que atrai o adversário para poder lançar uma bola rápida pro Vinícius Júnior pegar mano a mano. O Brasil não faz isso. O Bira Leal da ESPN, né? O livro Desimpedidos, ele veio aqui. Ele falou exatamente isso. O Brasil precisa ser mais Klopp e menos Guardiola. Que é mais jogada para o ponta, para os laterais avançarem de uma vez do que ficar rodando. É muita prepotência da seleção brasileira. Desde anunciar a escalação antes, a colocar 4 atacantes contra a Argentina, isso foi suicídio. Contra a Croácia também. A Giovana Kiel da TNT que veio aqui também falou exatamente isso. Croácia, os caras tinham lá os 3 volantes que tocam a bola pra lá, blá, 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 e você deixou o Casemiro correndo atrás deles. Tipo, cara, tinha que reforçar aquele setor. E foi muita prepotência. Acho que o Brasil precisa baixar um pouco a bola e entender que faz 24 anos que a gente não ganha, vai fazer, né? A gente pode chegar nesse jejum. Mas aí puxando pro brasileiro, tem o Gerson, o Arana. Tem algum outro jogador que você acha que teria condições? Um Lucas, o Oscar, o Léo Ortiz que está sendo convocado? Eu gosto do Léo Ortiz. Eu acho que ele poderia, inclusive, ser testado num esquema com ele jogando como um volante, assim, um terceiro zagueiro. Como foi o Edmilson na Copa de 2002? O Pedro vai ser quando voltar? O Pedro acho que é um jogador convocado. Para mim, o Hulk, tudo bem que tem a fatalidade, mas o Hulk é um jogador que ia ajudar muito a reter a bola na frente. Eu acho que eu acho que também esse é outro ponto que a gente se desfaz muito dos nossos veteranos, antes mesmo de serem veteranos, né? Assim, quando o cara já tá com 32, 33... O Thiago Silva jogando ali, ele não ia fazer aquela vergonha que a zaga fez. Thiago Silva, para mim, é o maior zagueiro brasileiro da história. Essa é uma discussão que, se eu falo isso pro Sormani, ele vai querer me bater. Mas e eu concordo. Eu acho que, tecnicamente, ele é um monstro mesmo. Monstro. Mas o Hulk, eu acho que passou já, assim, eu acho que não dá mais, mas eu acho que poderia contar um pouco mais com veteranos, sim. Teve uma fase do Ricardo Oliveira, uma fase do Diego Souza, que eles foram testar. Para ser reserva, para ser um jogador que, sabe, que vai entrar num momento de pressão, de fato. Eu acho que tem, assim, por exemplo, o Yuri Alberto, acho que é um jogador que eventualmente poderia ser convocado. O Hugo Souza também, eu acho que é importante você ter um goleiro que pega pênalti também, mesmo que seja no banco, né? Ele é um especialista. De Croácia, né? Exato. Eu acho que tem jogadores, o próprio Léo Ortiz, eu acho que você tem alguns jogadores, mas aí também o problema não é esse, joga no Brasil, não, porque daqui a pouco ele pode ser vendido e você tem que continuar convocando quem são os melhores. Mas e tem um padrão, né? No quesito técnico, esse Brasileirão vai ser o mais forte, com essas estrelas vindo? Eu acho que o Brasileirão tem sido forte, assim. Eu acho que os últimos anos mostram, assim, uma liga em crescimento. Eu sou otimista. Chegou a falar que hoje, em questão de nível, assim, a Liga Francesa, por exemplo, o Brasil já chegou. A Liga Portuguesa, o Brasil já passou. É que a Liga Francesa, os melhores times são melhores que os melhores brasileiros. Mas, no geral, ele falou que o nível... o PSG é um time ainda, mesmo se desfazendo dos nomões, assim, ainda é um belo time, um time caro. É o mais equilibrado desde que o Sheik comprou, né? Eu acho que o Brasileirão tem um nível muito bom, assim, tem crescido. Eu sou otimista no futuro do futebol brasileiro. Acho que a gente vai ter uma mudança interessante. Em breve eu acredito que vai sair a Liga Independente daqui a uns 2 anos. Eu acho que a gente tem um futuro bom. Já é muito triste já não ter acontecido, né? Ter se difundido em... Não, era para ter acontecido em 87. A Placar encampava a Copa União e os dirigentes conseguiram destruir aquele que era um projeto. Mais recente, que em vez de fundarem uma liga, eles fundam a Liga Forte e a Liga. É muito difícil, os dirigentes são muito egoístas, né? Acho que o caso aí do racismo recente na Conmebol mostra isso. Acho que a Leila Pereira foi muito corajosa em encampar uma ameaça de boicote que ela foi sozinha, né? É que seria utopia também pensar que realmente o Brasil se iria para a CONCACAF, né? Não, para a CONCACAF não, mas eu acho que se a declaração dela uma ameaça de boicote, assim, cara, você acha que os patrocinadores da Conmebol iriam topar? Eu acho que, assim, o Brasil poderia ser mais time, só que é isso, ninguém quer perder a premiação, a boquinha ali, então fica difícil. Mas eu acho que o nível do Brasileirão tá bom. Agora, o que me preocupa um pouco é que a gente tem os melhores jovens só até os 18 anos, aí eles saem, aí a gente tem os veteranos voltando, isso é ótimo, assim, você tem um Neymar, um Memphis Depay, um Suárez aqui, foi muito foda, assim. Só que precisava, a gente
precisava tentar segurar um pouquinho mais os jogadores bons, assim. Por exemplo, um caso clássico, o Arrascaeta, assim, ele ficou, ele poderia ter ido para a Arábia, poderia ter ido para os Estados Unidos. A saúde financeira do Flamengo permite que um cara desse fique, isso é maravilhoso. Um cara que não tem tanto mercado na Europa, mas ficou. A gente precisa fazer mais isso em mais clubes, né? Eu acho que hoje quem consegue é o Palmeiras e o Flamengo. O Veiga fica, o Arrascaeta fica. A gente precisa que os outros clubes, o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, eles não conseguem sustentar nem os seus jogadores bons, porque tem que vender, tem que fazer caixa. E aí, entre os paulistas, hoje o Corinthians foi campeão, o Corinthians é o melhor, se você tivesse que elencar a expectativa... Eu acho que é equilibrado ainda, assim. Eu acho que eu nessa experiência de 5 anos fazendo guia do Brasileirão e muito pôster do Palmeiras, eu já aprendi que não se descarta o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um clube que funciona muito bem dentro de um ambiente turbulento, de cobrança. Assim, eu acho que o Palmeiras ainda vai se recuperar e com os jogadores que tem, os reforços que trouxe, eu acho que ele ainda vai continuar sendo forte, pelo menos ainda esse ano. O São Paulo para mim é parecido com o Corinthians. Ele tem um bom elenco, ele tem bons nomes, jogadores de peso capazes de decidir jogos, assim, mas ele não tem constância, né? Tanto que a torcida nunca critica o elenco, ela critica o treinador, né? O próprio Corinthians também. Também é um caso parecido. O Ramon vive nessa gangorra, assim, né? Aí o Santos fica abaixo dele. Eu acho que o Santos está abaixo. Aí vem o Bragantino e o Mirassol. Eu acho que o Santos está abaixo. Eu acho que se o Neymar tivesse voando, poderia mudar isso. Mas eu vejo o Santos bem abaixo e descolado da realidade totalmente. O Marcelo Teixeira achando que o Santos é um time para chegar em São Januário e golear o Vasco, não é essa a realidade do Santos hoje, né? Ele faz isso mais para poder derrubar o Caixinha depois e aí contratar um Dorival, um Tite, mas... Tenho essa impressão também. O Ramon, o trabalho do Ramon. Eu tinha até tirado essa pergunta depois do Campeonato Paulista, mas hoje o Ramon já me obriga a recolocar ela em pauta. Para você, o Ramon tem que ficar? Eu acho que seria injusto ele ser demitido nesse momento, assim. Eu acho que Ramon e Emiliano, né? É uma dupla, de fato, ali, né? Alguns momentos mais Emiliano. Mais Emiliano até do que Ramon. Eu acho que o Ramon é um treinador inteligente, assim. Eu acho que, de novo, eu me irrita muito a soberba, assim, de alguns analistas. E torcedor, tudo bem, mas esse cara não sabe nada. Tipo, pô, o cara, claro que ele sabe. Ele foi um grande jogador, o cara ganhou Libertadores com o River, o cara entende de futebol. Inclusive o Real Madrid pode esperar que o Flamengo é eliminado pelo Al-Hilal. Ele eliminou o Flamengo. Ele é um cara que tem um currículo interessante. Ele me lembra um pouco o Luxemburgo, assim. Um cara que talvez esteja já em outro momento da carreira, sem tanta força, mas inteligentemente botou o filho dele ali para ocupar esse papel, assim. Eu acho que ele errou em vários jogos. Eu acho que ele, às vezes, mexe mal. Ontem contra o Huracan ele mexeu mal. Eu não assisti ontem, né? Que eu te falei que estava na estrada, mas, assim, pelo que eu li depois, certamente mexeu mal. Mas eu acho que seria um jogador que ele não sabe usar, que é talvez tecnicamente um dos principais jogadores do Corinthians. Mas eu acho que ele teve méritos, eu acho que ele um cara que soube encaixar, assim, ele potencializou muito o Yuri. A trinca de meio de campo para mim foi uma tirada sensacional. Porque o Corinthians jogue bem, jogue mal, o meio de campo do Corinthians raramente é o problema. Ou é o ataque que falhou, ou é a defesa que tá ultimamente, principalmente a defesa. Melhorou. Mas a trinca de volantes, o Martínez, o Ranielli e o Carrilho, aí às vezes entra o Bidon, faz alguma alteração. Mas... E não são todos os treinadores que fariam isso, que teria essa coragem, né, de botar o próprio Carrilho. O Carrilho é um jogador que é um craque, assim, com a bola no pé. Hoje Mas tem muito treinador que não gosta desse tipo de volante, que prefere um cara mais pegador, mais dinâmico e tal. Poucos treinadores colocam 2 atacantes, assim. Como pouco do que foi o Alisson no São Paulo, o Zé Rafael no bom momento no Palmeiras. Eu acho que o Ramon tem méritos. Eu acho que seria injusto uma demissão dele agora. Assim, tem poucas derrotas. Agora, o Corinthians ele precisa também voltar um pouco o pé no chão, que passou vexame na Libertadores, não tem outra palavra, foi um vexame. Já começou com uma derrota também vexatória na Sul-Americana, e isso é algo que tem que ser... Você acha que o Sormani tem razão? O acesso negado? Eu brinco com ele, eu falo isso daí, ele foi genial porque é o tipo de coisa que o torcedor fica irritado, mas sabe que ele tem razão. Ele força um pouco quando ele compara o Corinthians ao São Caetano, claro, mas... Mestre do... Infelizmente, recentemente, para a torcida do Corinthians, parece que... Porque é inexplicável. A Copa do Brasil, o Corinthians em crise foi vice-campeão com o Jair Ventura, chegou na semi com o Luxemburgo, foi vice-campeão perdendo nos pênaltis pro Flamengo. E a Libertadores... O Corinthians, desde o fatídico dia do Carlos Amarilha, né, que foi um dos maiores escândalos da história do futebol, então é isso, é noites terríveis de Libertadores, né? Muitas delas foram por
por demérito do Corinthians, assim, tem jogos contra o Colo-Colo, Colo Nacional, Nacional do Guarani 2 vezes, que são jogos que o Corinthians, várias vezes ele cometeu o pecado de ir jogar o jogo de ida para perder de pouco ou para empatar. Recentemente, que era um time, Exato. pô, você vai jogaria a Série A2. Cara, eu falei, esse dia eu tava muito irritado, assim, porque eu acho. Esse dia o Ramon me irritou, esse dia eu quase quis a demissão dele, porque ele chegou e falou: não, os jogadores estão radiantes no vestiário, tem que comemorar uma vitória aos 48 do segundo tempo. Eu falei, cara, aquilo foi um vexame tremendo. Você fazer 1-0, você ganhar o jogo no último minuto contra um time que, poxa, todo respeito, tinha um moleque de 16 anos, filho do presidente jogando, tinha um cara super acima do peso, era um time que não dá pra você jogar em Itaquera e passar sufoco. Aquilo foi um vexame. E não foi visto como um vexame, aí sim oficializou o vexame perdendo de 3 pro Barcelona. Que era um jogo complicado, tava na cara que ia ser complicado. Então, assim, o Corinthians ele não tem senso de urgência na Libertadores. Eu acho que esse é o grande pecado. E ele entra agora na Sul-Americana como favorito e perde na estreia em casa pro Huracan. De novo, entra claramente ali já deslumbrado, tal, o título do Paulista, que foi importante. Eu acho que, assim, também... É o título que a gente até falou antes, é o título que geralmente desencanta, né? Cara, o Palmeiras ganha o Paulista para ganhar os Libertadores. São Paulo ganha o Paulista para ganhar a Copa do Brasil. E o Geode usa uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, quem define o peso de uma conquista não é quem perde, é quem ganha, né? Então, assim, o time que ganha, ele tem que comemorar mesmo, sabe? Ganhou com méritos, ganhou com méritos, ganhou do Palmeiras, impediu um tetra do Palmeiras, sendo o melhor do Palmeiras. Então é óbvio que tem que comemorar. Isso é muita hipocrisia de quem não ganhou, falar, não, tá deslumbrado porque ganhou um Paulistinha, não sei o que. Não, cara, foi importante. Mas não significa que vai ser uma temporada brilhante. Eu acho até que o Corinthians entra forte pro brasileiro. Assim, não entre os primeira prateleira de favoritos, mas eu acho que o Corinthians entra bem pro brasileiro. Tem um bom elenco também. O elenco é bom, tem alguns jovens aí despontando. Você citou o Bidon, eu acho que você pega o Hugo Souza e o Garro, eles se consolidaram como ídolos, novos ídolos, assim, referências, pelo menos, né, nesse time. O Hugo Souza, acho que se você pega no Brasil, no mês de março, não teve alguém que jogou mais que ele. É um bom time, mas como eu falei, o São Paulo também, acho que tem um bom elenco. A gente não pode descartar, assim. O São Paulo ele vendeu bastante jogadores, né? Talvez o São Paulo tenha uns 11 bons jogadores, mas... Mas é um time cascudo para Libertadores. Sim. Se você pensar, o Fluminense que ganhou a Libertadores, não sei se era um time tão melhor que o São Paulo de hoje. Libertadores também tem isso, tem que dar sorte ali, quem você vai pegar nas oitavas, na primeira fase, já faz uma boa campanha, larga bem para decidir em casa, tem muitos fatores, né? E aí, agora, indo para a nossa reta final, voltar a falar um pouquinho da Placar. Duas experiências que eu destaquei aqui. Luizito Soares, que até ele cita o Neymar, porque ele fala que o Neymar seria a bola de ouro fica no Barcelona. E uma que está até no seu Instagram, Ronaldo Fenômeno, entrevistado, né? Sim. Como foram essas experiências? Pô, foram, assim, demais. Eu vou começar pela do Soares, que foi na Placar, né? Que foi ali um divisor de águas pra gente nesse novo momento da Placar, na editora Score, assim, porque foi uma entrevista que o Klaus Hitchmann, que é o nosso repórter, né? Meu parceiro lá, meu braço direito no projeto, conseguiu, assim, furando uma concorrência grande, você imagina o tanto de pedido que tinha, né? Pro Soares, e um dos fatores que o convenceram foi justamente a história da Placar. A gente separou umas capas tipo do De Leon, do Forlan no Inter, então assim, tipo, cara, a revista tem história, é assim e tal, e ele curtiu muito a ideia e, pô, foi super legal, assim, o Soares foi de uma franqueza, assim, com a gente, sabe? É raro você ver um jogador com tamanha naturalidade, perguntas espinhosas, e ele tocou na boa. Ele dava uma risadinha, respondeu. Ele tava curtindo o momento, então assim, foi talvez a entrevista mais legal que eu já fiz, assim, em termos de render, assim, boas respostas e tudo mais. Mas tem uma história curiosa que eu já contei algumas vezes em podcast também, que ele ficou bem chateado com a chamada de capa, e não era para ter sido assim, acho que ele não entendeu direito que a nossa chamada é Ele Não Morde, ele sorrindo, assim. Mas eu e o Klaus, na volta de Porto Alegre no avião, a gente falou, cara, ele foi tão legal, né? Porque você chega intimidado, você vai entrevistar um Soares, pô, você fica meio assim, pô, será que o cara é bravo? Será que o cara é simpático? E ele foi tão legal com a gente do início ao fim, e simpático e tal. E aí, óbvio, a gente aproveitou a brincadeira da mordida e tal, mas era um elogio, né? Ele não morde, ele é um cara super legal, era essa a ideia da capa. Ele fez parecer que ele não brigava. Ele assim, chegou pra nós que ele ficou super chateado, porque fica relembrando a coisa da mordida e um erro que ele cometeu e tal, mas assim, não era, óbvio que não tinha uma intenção maldosa, pelo contrário, né?
Mas foi uma capa muito marcante para nós e viralizou, assim, tipo, engajou muito bem fora do Brasil, jornais espanhóis, franceses, repercutindo o que ele falou. Então, nessa nova fase nossa, principalmente para o nosso YouTube, Instagram, etc., foi muito importante essa entrevista. E com o Ronaldo foi ainda na época da Veja. Eu tive mais de uma vez com ele, também na Placar fiz uma coisa curta com ele, mas essa provavelmente da foto que você viu foi na Veja, ele tava, acho que foi em 2017, e para mim foi muito especial, porque assim, o Ronaldo tem uma parcela importante de responsabilidade por eu ser jornalista, porque assim, eu era muito fã do Ronaldo, eu sou torcedor da seleção brasileira, assim, gosto até hoje muito por conta dele. Ele salvaria a seleção, que você falou do Reginaldo? Cara, eu acho que ele como dirigente não é também assim tão unanimidade, mas acho que em comparação com o Edinaldo provavelmente seria melhor. Mas tem uma politicagem muito grande que ele não ia conseguir furar tão fácil mesmo. Mas assim, com o Ronaldo, então para mim foi um desafio. Pô, vou entrevistar o meu ídolo e tal. Só que eu até assim, me orgulho porque eu fiz o trabalho... Não, isso foi pela Placar mesmo, mas esse dia não teve uma entrevista. Eu fui no torneio de tênis dele, levar umas Placar para ele. Foi muito legal relembrar as capas com ele, é verdade. Esse dia não teve uma entrevista, assim, mas... E ele gostou demais de reencontrar, né, de rever essas capas, assinou essas capas que estão indo para o nosso instituto agora, tal. Mas da vez que eu entrevistei ele, assim, eu me lembro que eu estava um pouco, né, óbvio, nervoso, também era mais jovem. Só que eu fiz algumas perguntas, assim, espinhosas para ele também. Por exemplo, eu lembro que eu perguntei para ele assim, eu falei, bom, você é agente sua empresa trabalha com a imagem do Gabriel Jesus. Você está na Globo comentando jogos do Gabriel Jesus. Não existe um conflito de interesse aí? Você vai falar mal do seu cliente, eventualmente? Ele falou, não tem nada a ver, não sei o que. Se defendeu, mas assim, não ficou chateado, não ficou melindrado com a pergunta. Acabou a entrevista aí, pô, aí sim eu tirei um pouco ali a coisa do jornalista. Fui lá, pedi um autógrafo, mostrei para ele. Quando eu era criança eu fazia uns caderninhos, assim, eu já era jornalista aos 12 anos, sabe? Tipo, escrevendo, recortava placar, né? E fazia minhas matérias. E ele adorou, ele foi super legal comigo. Então, assim, é legal quando você encontra um ídolo e ele, além de te tratar bem, assim, ele entende o seu trabalho. O Ronaldo, acho que essa é uma das grandes diferenças da inteligência do Ronaldo, assim. Ele nunca foi um cara de ficar comprando briga com a imprensa, de ficar, sabe, se sentindo melindrado com as coisas. Ele entendeu que eu tinha algumas perguntas incômodas a fazer e levou na boa. O Suárez foi a mesma coisa. E é raro, geralmente são os caras maiores que entendem isso melhor. Às vezes os meia-boca que ficam cheios de marra. E aí, para fechar a nossa entrevista, até destacando também aqui, ó, do Yuri Alberto, nunca critiquei. Você falou também muito do acervo. Tem alguma capa para fechar que você queria destacar, que marcou sua infância, que marcou já você dentro da Placar? Cara, também, como eu falei, né, eu nasci em 89, então as capas dos anos 90, 2000 ali são os mais que me chamam a atenção, assim. Tem uma capa que eu até pude conversar com o Arnaldo Ribeiro sobre ela, que eu acho muito legal, que é quando o Luxemburgo era técnico da seleção, 99, a capa era Luxa, gênio ou idiota. Era tipo assim, uma chamada muito forte, né, mas muito boa, assim. E o Arnaldo conta que a culpa não foi minha, o Lucha ficou bravo comigo, mas a chamada era do Sérgio Xavier. E era um perfil muito legal, assim, 10 motivos pelos quais o Lucha é um gênio ou um idiota, sabe? Tipo assim. E essa foi uma capa que me marcou, assim. Tem uma outra capa deles que foi muito certeira, em 2006, que era Eles Não Podem Jogar Junto, que era o quadrado mágico, né? Então, enquanto todo mundo dizia que era o quadrado mágico, que vai trazer o Hexa, não sei o quê, a Placar foi lá e falou, cara, não vai dar certo. Inclusive, eles pegam essa foto toda vez que a seleção perde um jogo, como se aquela Copa do Brasil tivesse ganho o Hexa, né? E eu acho que esse é um dos nossos papéis, é um legado que a gente tenta carregar, que é antecipar movimentos e marcar posições com argumentos, obviamente. Tanto que em 2005 né? O Brasil joga muito melhor sem eles, né? Tá ali, ó, no gênio ar idiota. do Gênio Idiota. Isso mesmo. Que foi boicotado também no Real Madrid depois, né? Eu gosto muito do Lucha, achei ele um cara subestimado. E então essas capas assim me marcaram e nessa mesma linha do que eu falei do Eles Não Podem Jogar Juntos, a gente fez uma capa que eu também me orgulho muito assim, que também foi mal interpretada no momento. Foi uma capa com o Vinícius Júnior, a gente alertando que ele dificilmente ganharia a bola de ouro. Todo mundo aqui dava como certo que ele ia ganhar a bola de ouro. A gente fez uma pesquisa com jornalistas do mundo todo, 2 ou 3 meses antes da Bola de Ouro, e a gente percebeu que ele não era o favorito, que já era o Rodri, e que não só ele não era o favorito, como ele recebeu uma rejeição muito grande, inclusive de sul-americanos, né? Porque às vezes, os europeus, é o eurocentrismo, mas não é. O cara, ele
ele tem uma imagem que não é tão positiva quanto a gente achava. Mas e a pra gente você ele alertou. merecia. Eu acho que merecia, eu acho que ele merecia. Mas assim, e aí, o que eu não digo que a gente foi mal interpretado, é que muita gente apontou Tava como torcendo se, contra. como se fosse uma torcida e como se a gente não colocasse essa capa mesmo, bola de ouro ameaçada. Como se a gente não tivesse colocando o componente racista no texto, e estava no texto. Só que na época muita gente não está na capa dizendo que ele não é eleito por racismo. Eu falei, cara, eu também não posso falar isso. Eu vou, tem colegas nossos que votam, eu vou chamar o cara de criminoso porque ele não votou nele. Então, assim, a gente ouviu o observatório racial, a gente colocou isso dentro do debate, muito bem feito. Mas eu também não posso chegar e falar que, não, se você não gosta do Vinícius Júnior, você é racista, né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade que foi mal interpretada, a gente sabe, redes sociais. E quando ele perdeu, essa capa voltou. Muitas pessoas, a Placar tinha razão, a Placar sabia, a Placar não sei o quê. Porque, de fato, a gente foi na Copa América, né, nos Estados Unidos, que o Klaus, nosso repórter, falou, cara, as pessoas aqui odeiam o Vinícius Júnior, sabe? Tipo, e a gente falou, pô, cara, será que ele vai ganhar essa bola de ouro? E aí, daí surge uma ideia e uma capa que antecipou um fenômeno, um fato que iria acontecer. Então, essa capa talvez seja a que eu mais gosto da nossa passagem. Perfeito, então. Tá aqui, ó, novamente mostrando as capas. Quem quiser comprar, qualquer banca. Tá nas bancas de todo o Brasil, também na nossa loja no Mercado Livre. Em breve, muito em breve, a gente vai ter a revista digital no nosso site. É uma novidade que, assim, a gente está trabalhando nisso há muitos anos, não estava dando certo. Em breve vai sair. Então, as pessoas quiserem ler no celular, no computador ou nas bancas, a revista está lá, continua existindo e com muito orgulho para todos nós. É o @Revista Placar no Instagram, também o canal no YouTube que está... Isso, Placar TV no YouTube, crescendo bastante, TikTok, enfim, estamos nesse processo agora. Então, agradecer novamente, foi Obrigado, um ótimo bate-papo. E se você ainda não é inscrito no canal da Gazeta, clique em se inscrever, ativa o sininho para receber notificação, assim que sair vídeo novo você vai poder ficar sabendo em primeiro. Tem entrevistas de esportes, de política, entre outras coisas. E também nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site, gazetasp.com.br. Muito obrigado e até a próxima.